Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, Jesus começa o Evangelho de hoje dizendo que a palavra que acabamos de ouvir, a palavra que foi proclamada, ela se cumpriu. Toda palavra, ela se cumpre em Jesus. Tudo que o Antigo Testamento falou, a palavra tem cumprimento em Jesus. Olha a primeira leitura de hoje, como ela se concretiza no Evangelho. Na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias fala do consagrado, que desde o ventre materno, veja, Deus consagrou para uma missão. E este consagrado, ele não pode desistir nem desanimar nunca. Aí o profeta vai dizer o seguinte: aqueles que vão ouvir a sua palavra, a sua pregação, veja, farão guerra contra ti. Ou seja, farão resistência. Nem todos ouvirão a palavra, nem todos vão abrir o coração para acolher a palavra. É o que o profeta diz na primeira leitura, ó. Farão guerra contra ti, contra aquele que vem em nome de Deus para anunciar a palavra. Mas veja o que diz o profeta Jeremias: mas eles não prevalecerão. Ou seja, aqueles que farão guerra, aqueles que farão resistência à palavra de Deus, estes não prevalecerão. Olha a promessa de Deus: porque eu estou contigo para defender-te. Muitos inimigos da fé, muitos inimigos da igreja, tentaram fazer de tudo, por exemplo, para a igreja se calar, para que o testemunho dos santos, o testemunho dos mártires não fosse adiante, para que o nome de Jesus não se tornasse conhecido. Por exemplo, no início do cristianismo, quanta perseguição, quanto sangue derramado. Os imperadores que mandavam perseguir os cristãos, e todos eram mortos, porque queriam fazer isto, queriam fechar, lacrar a palavra de Deus, queriam fechar o Evangelho, queriam que esse nome Jesus fosse esquecido. Vamos lá? Conseguiram fazer isto
Nunca. Olha o que diz a palavra. Estes não prevalecerão. Os que quiserem fazer guerra, contra aqueles, contra os profetas de Deus, estes não vão conseguir. Olha, são mais de 2000 anos de anúncio da palavra. E os homens nunca conseguiram fechar o evangelho de nosso Senhor. Nunca. Em meio a ameaças, a perseguições, a mortes. Quantos que por causa da palavra tiveram que morrer? Os 4 primeiros séculos do cristianismo, estes séculos foram banhados de sangue. Os profetas, os anunciadores da palavra, tiveram que derramar o sangue para que Jesus se tornasse conhecido. Que coisa misteriosa. Aí a gente chega no evangelho de hoje. Olha quem é o consagrado que o profeta Jeremias fala na leitura de hoje. É o próprio Cristo. O enviado do Pai, o consagrado de Deus, vem em nome de Deus, vem habitar no meio de nós, se faz um de nós, se faz homem, e traz uma pregação, onde todos podem ter acesso, mas nem todos aceitaram. Jesus hoje no Evangelho está na sinagoga, pregando a palavra. Olha o consagrado, olha o enviado de Deus, quem é? E o Evangelho diz, todos ficaram encantados com a pregação de Jesus. Quanta sabedoria, quanto poder na sua palavra. Mas, ao mesmo tempo, ficaram escandalizados, porque conheciam Jesus, porque conheciam a sua família. E aí começaram a dizer, olha o zum, zum, zum. Mas não é ele o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? De onde vem esta sabedoria? Será que ele vai fazer aqui os milagres que ele fez em Cafarnaum? Aqui a gente conhece quem é ele. Veja, olha. Jesus olha para aquele povo e diz, é verdade. Bem diz o provérbio, que um profeta não é aceito na sua pátria, na sua terra. Foi rejeitado. Olha o que disse o profeta na primeira leitura. Muitos farão guerra contra ti. Fizeram e fazem, ainda hoje. Todos aceitam a sua palavra. Uma minoria acolhe sua palavra. A maioria, infelizmente, está nessa situação aqui que o profeta mostrou para nós. A maioria está fazendo resistência, fazendo guerra, dizendo não a ele. Veja, ao mesmo tempo que eles ficam encantados com a palavra, ficam escandalizados. Não, este não é o Messias. Este não pode ser o Filho de Deus. A gente conhece a sua origem. Viram em Jesus apenas o homem. Não enxergaram em Jesus o quê? O Deus. É impossível Deus se fazer tão humano. Ter uma origem tão simples. É impossível. Um Deus, por exemplo, está em uma carpintaria. Porque todos que estavam na sinagoga conheciam a origem humana de Jesus. Pronto, perderam a oportunidade. Não tiveram aquela sensibilidade da fé para enxergar nele o enviado de Deus. Este vem da parte de Deus. Vamos ouvir, vamos acolher. Não, infelizmente,
isto não aconteceu. Como ainda hoje, viu? Cuidado. Às vezes, com muita facilidade, a gente rejeita o que vem da parte de Deus. E Deus é assim, ó. Deus escolhe o que é simples, o que é pequeno, o que é insignificante, para falar ao nosso coração. Preste bem atenção, ó, nas coisas mais simples, Deus está falando para você. Não espere coisas grandiosas, não. Não espere Deus falar, não espere Deus tocar no coração de forma mirabolante, grandiosa. Não, nas coisas mais simples, olha, Ele está ali falando para você. Porque Deus é assim, é onipotente, majestoso, grandioso, mas se revela numa simplicidade tão grande. Olha o evangelho de hoje, que aquele povo não conseguiu reconhecer em Jesus a presença de Deus. Não acolheu a palavra de Jesus como palavra de Deus. E aí nós sabemos agora as consequências quando esta palavra ela não é acolhida. Aí, meus queridos, quando a palavra não é acolhida, nada acontece no interior da nossa vida, nada. A gente continua do mesmo jeito, trilhando o caminho da vida e parece que a gente vai afundando, porque a gente se fechou para as coisas de Deus. Por isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente pode estar na mesma situação deste povo do evangelho de hoje, que, veja, teve a oportunidade de ver Jesus, de ouvir sua pregação, mas essa palavra não chegou no coração. Veja, olha a oportunidade ímpar que este povo que estava na sinagoga ouvindo Jesus, este povo teve uma oportunidade grandiosa. Estava vendo e estava ouvindo Jesus falar. Olha que oportunidade. Oportunidade única. Mas infelizmente a oportunidade foi perdida. Por quê? Não aproveitaram naquele momento. E Deus é assim, olha. Deus nos visita, Deus vem. Se eu aproveitei da sua chegada, pronto, ganhei. Se não, aquele momento foi perdido. Eu posso ter outro, mas aquele já passou. Por isso, como foi bonita a resposta do salmo de hoje. A nossa boca, anunciará todos os dias as vossas incontáveis graças. Olha o que é isso. Parou um pouquinho para pensar o que é isso? O salmo de hoje nós rezamos assim, que a minha boca anuncia todos os dias as graças incontáveis de Deus. Viu o que é? Graças incontáveis. Eu não consigo contar as graças que eu já recebi das mãos de Deus. Que coisa linda. Agora, nem todos reconhecem isto, viu? Eu espero que você reconheça. Até aqui, você chegou até aqui porque você é agraciado, é agraciada. Porque as graças que você recebeu de Deus, como disse o salmo de hoje, elas são incontáveis. São inúmeras. Eu não consigo contar. Agora, isto é para quem percebe, acolhe, toma posse da ação de Deus. Caso contrário, você nunca vai dizer que você um dia foi abençoado por Deus, que a graça de Deus chegou na sua vida. Viu como é sério? A graça de Deus é dada para quem? É dada para alguns ou para todos? A graça é para todos.
Agora, todos recebem? Não. Só recebe quem abre o coração, quem aceita, quem acredita, quem acolhe. Olha o evangelho de hoje. No evangelho de hoje, Jesus foi acolhido ou rejeitado? Rejeitado. E ainda no final, o evangelho vai dizer que quando Jesus saiu da sinagoga, o desejo daquele povo, olha que coisa, era destruir Jesus. Ainda levam Jesus para o alto do monte. E o evangelho diz, a intenção daquele povo era jogar Jesus de monte abaixo. Viu a rejeição, como é grande, das coisas de Deus? Viu como não é diferente ainda hoje? O mundo aí rejeitando, zombando do que é de Deus. Cuidado. E Deus vai dando as respostas, vai dando os sinais para o mundo infelizmente incrédulo, ateu, que zomba de tudo, inclusive do próprio Deus. É doloroso, por exemplo, você vê na televisão, programas de televisão, zombando da nossa fé, zombando de Deus. Um programa na televisão, onde uma criatura tem coragem de pegar uma hóstia e dizer que estava, olha, você podia ligar para comprar uma hóstia, zombando da fé, zombando de Deus, zombando do sagrado. Depois vem as respostas. Não é que Deus se vinga, nem castiga, não. Deus dá a resposta. E é disso para pior, viu? O que é de Deus hoje está sendo rejeitado pelo mundo. Olha a palavra como é atual. Eu fico admirado como a palavra é atual. Olha o profeta dizendo, olha, o mundo vai fazer guerra contra a palavra de Deus. Mas vem a promessa de Deus ao mesmo tempo. Olha, ao mesmo tempo em que o mundo faz guerra contra o que é de Deus, olha a promessa de Deus para os que fazem guerra contra ele. Estes não prevalecerão. Quer dizer o quê? No final, vamos lá? A vitória é de quem? Dos que fizeram guerra contra Deus? Ou a vitória é de Deus? A vitória é de Deus. Se lembra do que Jesus disse a Pedro? Quando ele entregou a chave da igreja a Pedro? Jesus disse a mesma coisa da palavra de hoje. Olha, Pedro, o inferno vai fazer de tudo para destruir minha igreja. Olha a guerra. Mas, agora vem a promessa. As portas do inferno não prevalecerão. Olha a palavra de hoje. Bendito seja Deus, porque a vitória é dele. Agora vamos lá. Olha a conclusão. Olha onde a gente entra. A vitória de quem é? De Deus. E eu terei a vitória se eu também estiver com Deus, no caminho dele. Caso contrário, se eu fizer partido, se eu fizer guerra também contra ele, ó, se eu me afastar, me excluir, pronto. Nunca vai chegar a vitória. Cuidado, viu? Às vezes eu digo que sou católico, ó. Sou católico, venho à missa, sou de grupo, de pastoral, mas estou fazendo guerra. Mas eu não aceito, por exemplo, as orientações da igreja. Se eu não aceito, já criei partido, ó. Como é que um cristão, ele é contra, por exemplo, a orientação da mãe igreja? Fez partido. Olha a palavra, cuidado, viu? Eu posso ter apenas o nome de cristão, o nome de católico. Sou católico, mas misturo a minha fé. A gente respeita, olha, a fé, a opção de cada um. Mas não se pode misturar. O que é de Deus é de Deus. O que é católico é católico. O que não é católico, a gente respeita. Mas misturar nunca misture. Quer ser católico? Pronto, diga sim. Um sim puro e verdadeiro. Eu não quero ser católico. Eu quero pertencer a uma outra religião, a uma seita, ao espiritismo. Aí, pronto.
A gente respeita, mas não pode misturar. Sou católico e ao mesmo tempo professo uma outra fé, uma outra crença que contraria a fé católica. Não pode. Não pode. Por exemplo, ontem, 2 de fevereiro, um católico, aliás, que se diz católico e no dia 2 de fevereiro vai cultuar Iemanjá. Não tem nada a ver. Com todo respeito, aqueles que ontem foram ao mar levar oferendas para Iemanjá, com todo respeito. Mas essa não é a nossa fé, não é a fé católica. Inclusive, hoje de manhã eu fiz questão de ligar para uma pessoa que se diz católica, aí postou ontem uma imagem na casa da pessoa de Iemanjá. Eu digo, não pode. Eu tenho certeza que essa pessoa não tem conhecimento. E eu me achei na obrigação de falar com ela. Eu disse, você tem imagem de Iemanjá na sua casa? Tenho, padre. Não pode, não. Eu fui esclarecer. Às vezes falta de esclarecimento. E Iemanjá não tem nada a ver com a nossa fé. A rainha da nossa fé tem um nome. Quem é a nossa rainha? Maria, Nossa Senhora. E Iemanjá não faz parte da nossa fé. Repito, olha, respeito aqueles que acreditam e que prestam a sua homenagem a ela, e que ontem levaram alfazema e flores para ela. A gente respeita, mas o que eu quero dizer aqui é justamente isso. Mas não condiz com a nossa fé católica. Viu como é sério? Senão a gente acaba misturando tudo e achando que está certo, quando chegar lá no final, cadê? Fiquei sem nada, porque eu misturei. O que é que Jesus diz no Evangelho? Eu não posso servir a 2 senhores. Então, cuidado, cuide da sua fé. Uma fé pura. Olha, a minha fé ela tem que estar iluminada pela palavra da igreja. A igreja tem, olha, o poder em nome de Deus para esclarecer a minha fé. Para dizer assim, o que é certo, o que é errado. O que é de Deus, o que não é de Deus. O que é da minha fé católica e o que não é da minha fé católica. Mas não misture não, tá certo? É um conselho, olha, um conselho do padre. Não misture a sua fé. Ou uma coisa ou outra. Senão, acontece a mesma coisa no evangelho de hoje. A palavra vem, mas ela não produz nenhum fruto. Ela não é acolhida no coração. Porque ou eu tomei partido, ou eu rejeitei, ou eu não acreditei na palavra, ou eu misturei as coisas, aí eu fiquei sem nada. Não, olha, eu quero ficar com aquilo que é dele, o que pertence a ele, o que é de Deus. Eu quero tomar posse. Aí sim, eu tomo posse da palavra de Deus, do que vem da parte de Deus. O que não é de Deus, eu não aceito, eu não acolho. Assim, meus queridos, esta palavra vai surtir tanto efeito na sua vida, vai iluminar os seus caminhos. O evangelho de hoje termina dizendo que Jesus seguiu o seu caminho. Aí a pergunta é, e quem seguiu este caminho com ele? Quase ninguém. E onde ficou este povo que ouviu sua palavra? Ficou no mesmo lugar. Não deu um passo adiante. Deus me livre de ficar para trás. Deus me livre de parar no caminho. Eu quero seguir as pegadas dele, custe o que custar. Mas eu já decidi. Eu quero seguir as pegadas dele até o fim da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.